Nem toda história tem um lado só. Nem todo dado é neutro. Nem toda verdade é única. O mundo é feito de lentes e toda lente revela e esconde. Aqui, no Professor A, começa agora a série Visões, um espaço para ampliar perspectivas, questionar narrativas e aprender a enxergar além do óbvio. Porque mudar o ponto de vista muda o mundo que a gente vê. Você já percebeu que algumas histórias parecem maiores do que outras? Não necessariamente porque foram muito importantes, mas porque foram mais repetidas. Repetidas em livros, repetidas em sala de aula, repetidas em filmes, séries, discursos. E aí, de tanto repetir, elas deixam de parecer versões e passam a parecer verdades. Agora, quero te propor um exercício simples, mas desconfortável. Tenta lembrar da sua aula de história. Quais nomes aparecem primeiro na sua memória? Provavelmente são sempre os mesmos, e isso não é um acaso. Agora, pensa o contrário. Quais histórias você nunca ouviu? Quais nomes nunca apareceram? Quais trajetórias nunca foram consideradas importantes o suficiente para virar conteúdo? Porque a ausência também comunica. E às vezes comunica mais do que a presença. A gente cresce acreditando que histórias é uma linha do tempo, organizada, lógica, quase neutra. Mas existe um ponto cego nessa ideia. Entre o que aconteceu e o que foi registrado, existe uma decisão. E toda decisão carrega interesse. Então, talvez a pergunta não seja o que aconteceu no passado, mas sim quem teve o poder de decidir o que seria lembrado. Eu sou Samara Mello e esse é mais um episódio da série Visões, aqui no Professorar. Existe uma narrativa muito confortável de que a história é imparcial, como se fosse uma fotografia do passado. Mas história não é fotografia, história é edição. E editar é escolher, e escolher significa, inevitavelmente, excluir. Pensa na construção de um livro didático. Esse livro ele não é infinito. Existe limite de páginas, de tempo, de foco. Então, alguém precisa decidir. Decidir o que entra, o que fica de fora, o que vira capítulo, o que vira rodapé, ou quando vira. Tudo é uma questão de decisão. Agora observe esse padrão. Quantas mulheres você estudou com profundidade? Não só citadas, mas analisadas. Quantas pessoas negras foram apresentadas como protagonistas da própria história? Quantos povos indígenas apareceram como sujeitos históricos e não como plano de fundo? Essa repetição não é neutra, ela revela um padrão de valorização. E aqui entra um argumento muito comum, mas não é apagamento, é falta de registro. Bom, esse argumento parece lógico, mas ele precisa ser questionado, porque a pergunta real é: faltou registro ou faltou interesse em registrar? Durante muito tempo, quem tinha acesso à escrita, à publicação, à educação formal, era um grupo muito específico, e esse grupo registrava o mundo a partir da sua própria perspectiva. Ou seja, o problema não era a ausência de história, era a ausência de reconhecimento. Quem escreve, define. Quem publica, legitima. Quem ensina, perpetua. E assim, ao longo do tempo, uma versão se consolida. Não necessariamente porque é a mais completa, mas porque foi a mais difundida. A memória não é um arquivo neutro, ela é construída, disputada, atualizada o tempo todo. Disputada por espaço, por narrativa, por legitimidade. Quando um grupo não aparece na memória coletiva, isso não significa que ele não existiu. Significa
que ele não foi considerado relevante dentro de um determinado projeto de sociedade. E isso é uma escolha política. Mas o apagamento nem sempre acontece de forma explícita. Às vezes ele acontece por substituição. Uma história ocupa o lugar da outra. Uma narrativa se torna dominante. E com o tempo ela deixa de ser percebida como versão e vira o normal. E é aqui que entra um elemento central: a mídia. Filmes, novelas, séries, documentários, jornais, tudo isso também produz história e muitas vezes produz mais memória do que a própria escola. Pensa em quantas referências históricas você tem hoje e que vieram de filmes ou séries. Personagens, eventos, contextos. Agora pensa, essas narrativas são neutras? Ou elas também estão carregadas de escolhas? Durante muito tempo, a escravidão foi ensinada de forma distante, quase técnica, como se fosse um sistema econômico, como uma estrutura de produtividade. Mas pouco se falava sobre experiência humana, sobre famílias separadas, sobre violências cotidianas, sobre estratégias de sobrevivência e resistência. E o que isso gera? Gera uma compreensão parcial da história e muitas vezes desumanizada. Porque quando você retira a dimensão humana, você enfraquece o impacto da história. Existe um conceito importante aqui, chamado poder simbólico, associado a pensadores como Pierre Bourdieu. É um tipo de poder que não se impõe pela força, mas pela percepção. Ele atua naquilo que a gente considera natural, normal e esperado. Se você cresce vendo sempre os mesmos perfis ocupando posições de destaque, você internaliza uma lógica invisível. Quem pertence e quem não pertence. Hoje, muita gente argumenta que isso já mudou, que existe mais diversidade, mais representatividade. E de fato houve avanço. Mas a pergunta mais precisa é: esse avanço é estrutural ou superficial? Porque presença não garante profundidade. É preciso observar como essas histórias são contadas, se são complexas ou simplificadas, se rompem padrões ou reforçam estereótipos. Às vezes, a inclusão acontece, mas dentro da mesma lógica de sempre. E isso é mais difícil de perceber, porque parece mudança, mas na prática mantém a estrutura. Até aqui, parece que estamos falando de algo distante, livros, instituições, história oficial, mas a virada está aqui. Não estamos aqui falando do passado, estamos falando sobre o presente. Hoje, qualquer pessoa pode contar uma história. As redes sociais mudaram o jogo. Nunca foi tão fácil registrar experiências, compartilhar versões, construir narrativas, mas isso não resolve tudo, porque surge uma nova camada de poder, a distribuição. Não basta contar, é preciso ser visto. E quem decide isso? Os algoritmos. Eles definem o que aparece, o que ganha alcance, o que se torna visível. Ou seja, se antes o poder estava concentrado em quem escrevia, hoje ele também está em quem distribui. Isso cria uma nova disputa, mais sutil, mas igualmente poderosa. E aqui está o ponto central desse episódio. A gente não é só consumidor de narrativa, a gente é participante ativo. Toda vez que você compartilha algo, você amplia uma versão. E toda vez que você comenta, você legitima uma interpretação. Toda vez que você ignora, você também faz uma escolha. Mas isso não é apenas um problema, é também uma possibilidade,
porque significa que a memória não está fechada. Ela pode ser revisitada, recontada e expandida. E nossas vozes estão ocupando espaços, nossas histórias estão emergindo e novas perspectivas estão tensionando aquilo que parecia definitivo. Talvez a gente nunca tenha acesso à história completa, mas isso não significa que a gente deva aceitar qualquer versão. Significa que a gente precisa desenvolver consciência crítica, questionar, investigar, escutar, porque, no fim, quem controla a narrativa não define só o passado, define o que parece possível no futuro. E talvez a pergunta mais importante não seja qual é a versão correta da história, mas sim quais histórias ainda estão esperando para serem contadas. Esse foi mais um episódio da série Visões aqui no Professorar. Eu sou Samara Mello e se esse episódio expandiu sua forma de enxergar o mundo, curta, comente e compartilhe, porque visão também se constrói coletivamente. E se você gosta de conversas leves, mas ainda profundas, eu te convido para o EVA, que vai ao ar todos os sábados aqui no Professorar. É como um café da manhã entre amigas, um espaço de troca, afeto e conversa sobre o universo feminino de forma leve, real e necessária. Até a próxima visão!